Então, bom dia. Seja muito bem-vindo à edição diária da Cor do Dinheiro, neste caso do dia 17 de fevereiro do ano da graça de 2022. A agenda é longa e, por isso, sem mais demoras, vamos para a edição de hoje. Não, sem antes lembrar que este canal tem uma parceria com a Prozis e, portanto, quando você for ao site fazer compras, já sabe que ali na saída tem um cupom promocional. E nessa altura escreve Camilo, fica logo habilitado um desconto de 10%. Bem, vamos então ao período de desordem do dia, para referenciar que a Polónia e a Hungria foram países penalizados pela Comissão Europeia. E porquê? Porque tinham sido sancionados pelo facto de não respeitarem as regras do Estado de Direito, nomeadamente decisões que tomaram na área da Justiça. E a Comissão o que é que fez? Congelou uma parte dos fundos da bazuca. A Comissão fez, primeiro, palmas para a Comissão Europeia. Em segundo lugar, porque os países, quando decidem aderir à União, sabem, à partida, não é precisam de saber, sabem, à partida, que aquilo é um clube com regras. Ora, não se pode pertencer a um clube e dizer assim, eu não quero isto, eu não quero aquilo. Isto é como os casamentos. A gente leva com tudo, não é? Com as coisas que nos agradam e com as coisas que não nos agradam. E, portanto, não se pode estar aqui com este tipo de argumentação. O que é mais interessante nisto é que a Comissão decidiu que não são apenas os fundos da bazuca. Ou seja, de hora em diante, sempre que os países não respeitem as regras comunitárias, nomeadamente nesta área, o que significa é que podem ficar amputados de outros fundos que recebem de Bruxelas. A decisão é simpática, vamos ver se daquele lado, além daquela reação intempestiva do Sr. Primeiro-Ministro polaco ontem, se os países tomam juízo. Ponto seguinte, a mortalidade. Eu não sei se já reparou, mas a taxa de mortalidade regressou ao normal. Estamos no inverno. Mas os últimos números sugerem mesmo que a taxa de mortalidade está abaixo daquilo que se verificava noutros invernos. O que é interessante. E já agora, como você sabe, hoje o Governo vai comunicar as regras de saída da crise, do ponto de vista de pandemia, e parece que vai ser em duas etapas. A única pergunta que se pode fazer depois disto tudo é porque é que está a demorar tanto tempo. Eu sei que os especialistas estão muito preocupados e agora já dizem, bom, agora até as regras das discotecas e espaços fechados têm que mudar e nós só temos que preocupar com isto depois no próximo inverno, porque aí voltaremos a ter nova vaga da pandemia. A verdade é que os números sugerem que estas decisões já podiam ter acontecido mais cedo. Não aconteceram porquê? Vá lá, você sabe. Eleições, não é? O Sr. Primeiro-Ministro não queria chatice. Ponto seguinte. A subida de preços e a revisão de contratos na área da construção civil. A matéria está no Jornal de Negócios de hoje. Eu faço aqui o disclosure. O Jornal de Negócios é o jornal para o qual eu escrevo diariamente. E o Jornal de Negócios diz que as construtoras já estão a parar obras por não conseguirem renegociar os contratos. E o que é que está aqui em causa? Eu vou-lhe mostrar aqui a manchete. Já agora, o que está aqui em causa é isto. É, como você sabe, os preços mudaram substancialmente nos últimos meses. Há um agravamento brutal, não só de matérias-primas, inclusive de custo de mão de obra, e as empresas estão com dificuldades em cumprir os contratos que já tinham estabelecidos. Aliás, isto passa-se noutros setores da economia. Você, não sei se reparou, mas experimente para aquelas pessoas que fizeram um contrato de compra de automóvel há um ano, vão lá ver quanto é que vão acabar por pagar agora. Há uma série de marcas onde os preços foram alterados. Quando são coisas pouco significativas, as marcas estão a assumir isto. Quando não são, os clientes são chamados a dizer assim, olha, isto mudou, portanto a gente vai ter que mexer no preço. Portanto, isto está a acontecer em vários setores da economia, vai acontecer aqui também, e como diz aqui o Jornal de Negócios, como algumas construtoras não estão a conseguir renunciar isso, as obras estão a parar, e vão parar. Portanto, temos aqui o início de um momento difícil no setor da construção civil. Ponto seguinte, já reparou no falhanço do Governo a lidar com o problema da seca? Deu pela existência de uma Ministra da Agricultura, aquela senhora que foi Presidente da Câmara Municipal de Abrantes, que é de uma incompetência total, mas absolutamente total. Não faz nada, não se dá por ela, só sabe dizer assim, bom, isto é um momento difícil, temos que estar à altura dele. À altura de quem? Se calhar é à altura dela, que é baixinha, não é? Porque não vemos rigorosamente mais nada.
E o que eu acho espantoso é como é que um governo destes que ainda conseguiu ter maioria absoluta. Mas pronto, você sabe, você está desse lado. Alguns de vocês votaram nisto e, portanto, não digo que foram todos, né? Depois as pessoas chateiam-se. E eles estão lá e têm maioria absoluta porque a malta votou neles. Ponto seguinte, só um pormenor. Houve aqui uma série de espectadores que nas últimas 2 semanas, sobretudo depois das eleições, escreveram-nos por causa de coisas que nós dizemos no think tank e aqui, e dizem assim, mas você é capaz de explicar como é que acha que é a melhor forma do povo português aprender o que tem que fazer? Eu tenho estado a pensar nisso, não tenho resposta para isto, tenho uma suspeita, mas se calhar um dia destes faremos um programa sobre isto. Vou convidar o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar a pensarmos no assunto, fazer um programa só sobre esta matéria. Porque é que Portugal não aprende? Está a ver? Nós andámos a gerir os últimos 6 anos como se fôssemos ricos, a dizer que éramos ricos, a dizer que estávamos a recuperar, você vai ver os números são miseráveis, comparados com outros países, e mesmo assim este SPI ainda consegue passar. E as pessoas ainda engolem estas coisas. Ponto seguinte, sabe que os empregados do Facebook já não são empregados normais do Facebook, são MetaMates. Meta, nome da empresa, Mates. Sim, senhor. Ponto seguinte, esta é mais séria. A decisão do Tribunal da Relação que manteve a penalização aplicada pela Autoridade da Concorrência ao Dr. Ricardo Salgado, enquanto gestor do Banco Espírito Santo, nomeadamente na venda de papel comercial. A coima são 2 milhões de euros e o Tribunal deu como provado que houve uma série de violações de regras do Código de Valores Mobiliários. Não estamos a falar de matéria criminal, atenção, é apenas a responsabilidade do gestor, porque tinha que ter cumprido uma série de normas legais em matéria de Código de Valores Mobiliários e não foram cumpridas. Esta decisão, para mim, é uma das mais óbvias que os tribunais podiam tomar, porque é óbvio, estava na cara, todos os elementos que nós já temos, sabemos que as decisões tomadas pelo Banco Espírito Santo, nomeadamente a sua rede de balcões, em vender papel comercial do Grupo GES, como você sabe, tinha empresas falidas, isto foi atuação absolutamente culposa por parte dos gestores e depois da rede de balcões. Portanto, esta decisão não surpreende rigorosamente nada. E ainda bem que é tomada, e é tomada com esta celeridade, que é para não ficarmos aqui depois a dizer que afinal não se faz justiça nestes casos. Bom, ponto seguinte, eu não sei se recorda, mas não sei se foi segunda-feira ou se foi sexta-feira. Falei aqui na Caixa Geral de Depósitos e disse que a Caixa Geral de Depósitos tinha divulgado o valor do salário mínimo dos seus empregados. 1.359 euros. E quando o CEO da Caixa, o Dr. Paulo Macedo, divulgou isto em conferência de imprensa no dia da apresentação dos resultados, o sindicato da Caixa Geral de Depósitos emportigou-se todo e veio dizer que não era verdade. O valor era substancialmente inferior. O sindicato avançou com números verdadeiramente estapafúrdios. Quando eu comecei a olhar para aquilo, falava-se em há certas categorias dentro da Caixa que ganham 705 euros. Bem, e a gente olha para aquilo e diz assim, espera aí, de 705 euros para 1.359, o dobro, alguma coisa não está bem. Vamos lá comparar números. Bom, a administração da Caixa insistiu no valor. 1.359 euros. Eu fui ver, e ao que tudo indica, também houve mais pessoas que foram ver na imprensa, e descobriram que o sindicato estava a mentir. Pura e simplesmente a mentir. Porque quando o sindicato diz assim, há ali categorias que é de 705 euros. O problema é que não há ninguém nessas categorias já. Está a perceber? Portanto, isto é uma vergonha. Eu sei que não dá jeito ao sindicato, porque anda para aí a fazer reivindicações estúpidas, não tem outro nome, na Caixa Geral de Depósitos, e depois, quando leva com esta resposta dos 1.359 euros, é apanhado em contrapé. E eu, como na altura bati palmas aqui à administração da Caixa, vou bater outra vez. Sabe porquê? Porque é assim que a gente entala sindicatos, percebe? Esta malta é desonesta. Andam a tentar passar para o país a ideia que são mal pagos, são maltratados e diabo 4. Quando se divulga o valor de 1.359 euros como salário mínimo, os sindicatos da Caixa levam com direto de direita na cara, percebe? Chama-se isto QO. Ficaram QO com isto. E eu só posso bater palmas e espero que haja mais empresas em Portugal a fazer coisas destas, porque só se consegue desmentir
ou dar cabo destes mentirosos, percebe? Com situações destas. Bom, lamentável a falta de seriedade. Então vamos agora ao assunto principal de hoje. TAP, Transportes Aéreos Portugueses. Disclosure. Digo sempre isto. Eu tenho cartão Silver da TAP. Sou consumidor de serviços da TAP, ok? Não há nada de pessoal nisto. Há de análise com base em factos. E então é assim. Os jornais, o meu jornal, o Público, o Eco, foram a uma conferência de imprensa do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil. Para você ter uma ideia, a TAP tem pelo menos 11 sindicatos. Este é um deles. Este SPAC é um dos mais ativos, é um dos mais belicosos, ou se quiser, beligerantes, e é dos mais tóxicos, em minha opinião. Para o Estado, qual Estado? Para a Fátima, o Nuno, o Camilo, o Francisco, o José e o Duarte meterem, ou melhor, salvarem a empresa, vulgo, torrarem lá 3,5 mil milhões de euros, pelo menos, o Estado português teve de dizer a Bruxelas: nós queremos salvar a companhia. E Bruxelas diz assim: atenção, isto não é um clube de rapazes, de recreio, que é para não dizer coisas mais feias. Não posso dizer aqui. Isto é um clube de gente séria, há regras de concorrência. Se vocês querem ajudar a vossa empresa, isso depois prejudica outras empresas do setor. Portanto, vamos lá analisar isto e a vossa empresa vai ter que tomar decisões difíceis. Só nessas circunstâncias, Bruxelas autorizou os 3,5 mil milhões de euros que ainda não estão totalmente lá injetados. Uma das decisões tomadas pela TAP, em acordo com os seus trabalhadores, foi cortar salários. Então, no caso dos pilotos, em 2022, o corte é de 45%. Ficou célebre a informação de que os pilotos da TAP ganhavam o dobro dos da Ibéria, aqui ao lado, que é detida pelo grupo da British Airways. Lembra-se disso, não se lembra? Bom, os pilotos da TAP levaram um corte de 45% este ano. No próximo ano isto baixa para 40%, em 2023. E em 2024 este valor cai para os 35%. Os pilotos não querem, não gostam. E então, eu apostei aqui, não lhe vou dizer com quem, apostei com um membro do governo, há poucas semanas, que eles iam ser apanhados em contrapé, o governo ia ser apanhado em contrapé, porque esta malta não ia respeitar o acordo. Ok? Eu apostei isto, não lhe vou dizer com quem, embora não seja difícil adivinhar, ok? Pronto. Então é assim, na conferência de imprensa que o Sindicato dos Pilotos deu, veio dizer assim: bom, pá, nós queremos rever isto. Não se justifica estar a manter estes cortes todos até 2024, porque a empresa está a recuperar. E eu, quando li esta parte da notícia, a empresa está a recuperar, juro-lhe que se não estivesse sentado, tinha caído de rabinho ao chão. E continuo a ler a notícia. A empresa está quase ao nível de capacidade de 2019. Sim, senhor. Portanto, isto está resolvido. Epá, a gente não pode aceitar estes cortes de salários. Valha-me Deus. Isto é daquelas matérias onde a gente tem vontade de dizer uma série de palavrões de seguida. Mas eu digo só isto. Valha-me Deus. Primeiro, a TAP não recuperou porra nenhuma até agora. Ok? Continua a perder dinheiro e a perder muito dinheiro. Segundo, o nível de atividade não está nada ao nível de 2019. Terceiro, mesmo que chegue ao nível de 2019, não dá para pôr a TAP a flutuar. Mas a TAP só existe porque o contribuinte lá meteu este dinheiro todo. Agora explico-me uma coisa. Recorda-se de quando toda esta decisão foi tomada? Houve uma entrevista célebre do Dr. Pedro Nuno Santos, o Ministro das Infraestruturas, que disse assim: não, vamos lá pôr dinheiro. Está bem, mas isto é para depois o dinheiro ser
recambiado para o contribuinte. Ou seja, o que ele estava a dizer é, bom, a TAP vai se recuperar, há de ganhar dinheiro e isto vai pagar de volta ao contribuinte. Outra vez, valha-me Deus. Mas pronto, repara uma coisa. Então, os pilotos querem reduzir os sacrifícios deles e manter os sacrifícios todos dos contribuintes? Mas porque alminhas deste céu nós havemos de pagar o emprego dos pilotos com salários chorudos? Porquê? Repara uma coisa, se vamos salvar a TAP como estamos a salvar, isto tem de ser partilhado por todos. Bom, eu hei-lhe contar uma história daqui a uns dias sobre uma história parecida que está a ocorrer na SATA, nos Açores. A SATA está também sob intervenção de Bruxelas. E tem uma administração competente neste momento. O drama disto tudo é que os sindicatos, ao mínimo sinal de que começam a ficar livres da tutela dos planos de emergência, levantam a cabeça. Como eu lhe digo, hei de contar esta história daqui a uns dias. Mas ficamos ainda na TAP. Pergunta, porquê é que os pilotos estão a fazer isto agora? É que depois a seguir aos pilotos virão outros, percebe? Porque aquilo são 11 sindicatos, é um saco de gatos com que ninguém se entende. Bem, é muito simples de explicar. Há duas razões para isto. Primeiro, aos mínimos sinais de a atividade estar a recuperar, é óbvio que os trabalhadores, os sindicatos, vêm logo cá para fora e intoxicar a opinião pública, a dizer assim, está a recuperar, nós não temos de continuar a fazer estes sacrifícios. Mas há outra razão. É que na semana passada a Comissão Europeia pôs um relatório cá para fora e eu, ao ler o relatório, fiquei impressionado, porque a Comissão Europeia diz assim, bom, atenção, este acordo de emergência, que é aquilo que permitiu levar os pilotos, aliás, levar ao corte 45% no salário dos pilotos, vai terminar em 2024. E diz a Comissão, mas, atenção, isto não fica por aqui. A empresa vai ter de continuar a fazer sacrifícios nos próximos anos, nos anos a seguir. E diz o seguinte, bom, porque aquilo chama-se acordo coletivo da empresa, vai caducar em 2024. É preciso renegociar outro. Mas a Comissão Europeia, como já estava à espera deste levantar de cabelo dos pilotos e veio outros sindicatos que vêm aí, diz logo o seguinte, atenção, isto é para se cumprir. E depois faz um aviso. Mas se não quiserem renegociar o acordo de empresa, não há problema. Entra em vigor o regime da Lei Geral do Trabalho. Ora, qual é o regime da Lei Geral do Trabalho? É muito simplesmente isto. Vocês não cumprem. O Governo pode fazer, ou a administração pode fazer despedimentos coletivos. Está a perceber? Ou seja, o regime da Lei Geral do Trabalho é mais grave do que o acordo da empresa. Aliás, foi este argumento que permitiu ao Dr. Pedro Nuno Santos, Ministro das Infraestruturas, ameaçar os pilotos e mais gente tinha lá dentro e dizer assim, não querem, então vem um outro regime que é ainda mais grave. E a malta, estávamos a brincar, vamos ficar pelo acordo da empresa. Está a perceber o problema? Isto só tem um nome. É uma falta de vergonha absolutamente inacreditável por parte dos pilotos. E espere, porque a brincadeira não vai ficar por aqui. Isto vai acontecer também com outros sindicatos. Tão certo quanto eu me chamar Camilo. Mas há uma coisa que eu gostava de dizer aqui. Eu acho que os pilotos ainda não perceberam que só têm emprego porque nós andamos ali a torrar este dinheiro todo. E isto é muito simples. A empresa até pode começar a ter, a partir de 2023, 2024, resultados positivos. Ok? Até pode começar. Mas é preciso não esquecer que isso só vai acontecer porque nós lá torramos 3,5 mil milhões de euros. Ora, se nós torramos este dinheiro todo, não faz sentido virem com este tipo de reivindicações. Ainda para mais, a conversa dos pilotos é facciosa. Porque eles nem sequer foram olhar ainda para as contas, verdadeiras contas da empresa. Eu contei-lhe aqui há umas semanas que, ao analisar o relatório da TAP, relatório e contas da TAP, disse-lhe duas coisas. Que nós não sabíamos qual era o valor dos capitais próprios neste momento. Que eu suspeitava que era ligeiramente positivo, embora a empresa não tenha divulgado. Primeiro ponto. Segundo ponto, contei-lhe aqui que o serviço da dívida com aviões contratados nos próximos anos sobe a dívida, sabe quanto? 2,8 mil milhões de euros. Agora explique-me só, com estes dois dados, como é que esta gente vem fazer, como é que esta gente tem a falta de vergonha de vir para aqui contar a história? Bom,
Eu só espero que o ministro Pedro Nuno Santos deve estar ali sentadinho à espera a dizer assim, olha, tenham juízo, porque das duas uma, ou vocês aceitam novos acordos, ou então a gente vai para a Lei Geral do Trabalho. Eu espero que o ministro Pedro Nuno Santos tenha a coragem, um dia destes, de servir a este assunto. E já agora mais uma coisa. Ainda vou fazer mais uma aposta, assim como apostei esta história dos pilotos, vou apostar outra. Você vai ver como daqui a umas semanas, ou uns meses, a generalidade dos sindicatos vai começar a contestar estas coisas, que o argumento está tudo bem e não faz sentido estarem a fazer sacrifícios. Pode apostar isto, ok? É bom, não se esqueçam de uma coisa só, é que nós metemos lá 3,5 mil milhões de euros. E o meu dinheiro de contribuinte não serve para as pessoas viverem à grande, ok? Sobretudo, quando a empresa tem a obrigação de tomar medidas difíceis para podermos acreditar que ela é minimamente viável, que é uma coisa que eu já disse ao ministro Pedro Nuno Santos que não acredito. Bom, ponto seguinte. Eu estava a ler aqui no Eco, salvo erro, há 2 ou 3 dias, uma história sobre o CTT. O CTT, como sabe, viram renovado o seu contrato de concessão com o Estado. Os CTT foram privatizados. Ora, sabe qual é a coisa mais fantástica? É que está escrito neste acordo de concessão, agora nesta renegociação, que quando os CTT fizerem um plano de investimentos, esse plano de investimentos tem de ser aprovado pelo Estado. E mais, o Estado pode olhar para o plano de investimentos e dizer assim, não podem fazer isto, têm de fazer aquilo. E eu fiquei a pensar, eu devo ter lido mal. Voltei a ler a notícia e efetivamente disse isto. Há uma pergunta que eu tenho para lhe fazer. Então, espera aí. Uma empresa foi privatizada. Os privados decidem qual é o destino da empresa. Mas depois o Estado diz assim, não quero isto em matéria de investimentos, quero aquilo. Mas que raio de país é este? Mas que raio de liberdade económica é esta? Mas que raio de empresários é que nós temos que aceitam estas coisas? Responda você. Ponto seguinte. A frase da semana que eu era para ter dito há 2 dias não disse, vou dizer hoje. Não há segurança duradoura na Europa sem a Rússia. Quem é que disse isto? Olaf Scholz, chanceler alemão. Isto é a linha Merkel e eu gostava de dizer apenas sobre esta matéria uma coisa. Os alemães não enganam ninguém. Isto é assim, os alemães são indivíduos que negociam até ao fim. Ganharam juízo com a história das 2 guerras mundiais e são pessoas que vão até ao fim para negociar, para evitar conflitos. Acho muito bem. A única dúvida que eu tenho é se o Sr. Putin gosta de evitar conflitos. E, sobretudo, como ele está com um problema interno, inventou um problema externo, que é para ver se galvaniza a opinião pública russa. Não sei se o Sr. Scholz está a contar com isto. E pronto, ficamos por aqui. 8.200 pessoas em direto. Quero agradecer a estas pessoas e quero pedir a estas pessoas e outras aquilo que peço sempre. Colocarem um gosto e fazerem partilha nas redes sociais. Já sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Só mais um pormenor. Já percebeu que as eleições no Círculo da Europa foi antecipado para 13 e 14 de março, em vez de 26 de março. Já percebeu isso? Isto, no entanto, atrasa uma série de coisas do Governo, nomeadamente o Orçamento de Estado. É um dos assuntos que vamos falar amanhã. Obrigado, tenham um grande dia e até amanhã às 8. Com licença.